Evangelho de João, capítulo 15. Com João, para o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Todos encontraram? Diz assim: O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse texto, por a palavra do Evangelho. Por mais uma vez temos a chance de estarmos diante da Escritura com muito temor, com muito respeito, mas também com muita expectativa e com muita sede. A Escritura é aquilo que nos causa espanto e, ao mesmo tempo, nos causa necessidade. Quando colocamos o pé no caminho do Evangelho, a Escritura se torna alimento, como diz ela mesma, se torna chão para andar. Por isso, na mesma medida em que a gente tem reverência diante da palavra, a gente parece criança diante da palavra. É como um rio num dia de calor extremo. Você tem respeito pelas águas, mas você não vê a hora de mergulhar nessas águas. Assim é a Escritura, assim é a palavra para nós. A palavra viva, aquele que nos faz andar. Não tínhamos esse prazer antes, era um livro comum, com histórias e fábulas de personagens interessantes. Agora não. Agora ela revela o Criador, revela o Salvador, revela o Consolador. A palavra santa do Senhor. Por isso, Pai, nos instrui nessa manhã. Nos instrua por meio da Tua palavra. É a nossa oração nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, quando a gente começa João 15, com esse sétimo e último eu sou de Jesus no Evangelho de João, a gente vê Jesus ensinando que o Pai é glorificado quando damos muito fruto. Aqui, mais uma vez, Jesus faz uma das suas analogias e agora ele usa a figura da videira, da parreira, do pé de uva, né? Jesus é o pé de uva, Jesus é a videira, Jesus é a parreira, mas não é qualquer pé de uva, qualquer videira e qualquer parreira. Ele é a verdadeira, ele é a videira verdadeira. E ele diz que nós somos os ramos, somos os galinhos da videira. A intenção de Jesus aqui, registrada por João, de usar a videira como exemplo, ela é proposital. Por quê? Por que Jesus não é o jacarandá? Porque jacarandá, carvalho, dessas árvores gigantes, tem galhos. Galhos que não raras vezes têm a grossura do tronco. Árvores grandes, com galhos grandes. Mas a videira não tem galho, a videira tem ramo. A videira é quase como uma planta. Não dá nem para considerar o que seria uma árvore. Quando eu digo planta, eu sei que planta é árvore, que árvore é planta, mas eu digo, é uma planta bem menor. A videira, ela não tem galho, ela tem ramo. Ramo frágil, pequeno, que dependendo do tamanho do cacho de uva, ela dobra, ela cede, quase queda. E ele diz que o fruto que o ramo produz, e se nós somos os ramos, nós produzimos esse fruto, glorifica o Pai, que é o agricultor, que é quem cuida da videira, que é quem trata da plantação de uva. O problema nosso é pegar essa associação, essa analogia linda de Jesus, nos colocando como absolutamente dependentes do tronco que é Cristo, da videira que é Jesus. Pegamos o que a gente produz como fruto, ou o que é nos ordenado a produzir, que ele denomina aqui fruto, e associar isso a resultado.
Então, quem está em Cristo produz resultado. E aí já vira um ativismo. Quem assim pensa é quase que pensar que o ramo produz fruto de si mesmo. Que o ramo produz porque é bom, que o ramo produz porque ele é árvore, ele é o tronco. Não, só produz porque está ligado à videira, que é Cristo. Então, a gente pega o fruto e associa a resultado. Resultado mensurável e visível. Dar fruto é apresentar números. Dar fruto é apresentar pessoas convertidas. Dar fruto é apresentar porcentagem. Não é? As pessoas associam a isso. As pessoas veem 500 pessoas reunidas num lugar, num barracão, onde tem o nome de Jesus sendo dito de segunda a segunda e dizem 500 pessoas, olha como essa igreja frutifica. Acham que é isso. Número de convertido, crescimento de igreja, expansão ministerial. Como uma vez eu ouvi um pastor dizendo numa reunião, eu estou na melhor fase do meu ministério. Estou vivendo a melhor fase do meu ministério. A pergunta que dá vontade de fazer é: você está prestes a perder a cabeça como Paulo? Ele não. Eu estou pastoreando 200 pessoas, estou na melhor fase. Eu digo, que fase, como diria o narrador. Que fase é essa? Como se ministério fosse medido por isso. Como se fruto fosse impacto social. Qual é o impacto social que a tua igreja tem? Isso é fruto na cabeça de algumas pessoas. Como se fosse eficiência organizacional. Nós somos muitos. Tá? É eficiência de organização. Olha só como é eficiente. Então, como a gente vive nessa cultura de resultados, isso invadiu a igreja, a esfera eclesiástica. Invadiu. Então, a gente olha para esse texto e acha que Jesus aqui está valorizando métrica, desempenho e produtividade. Que é isso que Jesus quer de nós. Por isso, é quase que automático ler o texto com leite utilitarista. É quase automático a gente ler esse texto aqui com leite utilitária. Usamos aqui, só servem por utilitarismo. Sabe o que eu quero dizer com utilitarismo? É como o copinho de plástico. Você não tem preocupação de cuidar dele se você usa um, porque tem outro igual. Por isso a gente chama de descartável. Você joga ele fora e pega outro. Já pensou se essa prática servisse para copo de vidro? Para cada copo de vidro que você tem em casa, você usou, daí você tomou nele um refrigerante, agora quer tomar, você quebra ele. Você vai lá e quebra ele e pega outro copo de vidro. Às vezes não, pastor, porque daí não é descartável. O que eu faço? Eu vou lá e lavo. Para usar o mesmo copo. Mesmo porque custa mais caro um copo de vidro. E às vezes é presente de casamento e a gente não deixa quebrar nenhum, nem usa. Fica só de enfeite, para ninguém tocar. Não é? Mas o copo de plástico a gente não pensa assim. Você tomou a água que você começa a fazer uma flor com ele. Depois você amassa e joga fora porque você vai pegar outro. Não é? Aí a gente olha para esse texto e acha que Jesus está dizendo isso. Vocês dão muito fruto, vocês são úteis, utilitários. E aí, se fosse isso, o fruto aqui é sucesso. É relevância e retorno visível das coisas. Mas à medida que a gente avança no texto de João 15, nesse discurso de Jesus, especialmente quando a gente chega nos 2 versículos que eu li, o 12 e 13, essa compreensão que não é dada nem no início, mas que a gente faz questão de ter por causa da nossa cultura, ela já passa a ser profundamente confrontada. Ou seja, alguém honesto que lê o texto e começa pensando nos termos que eu disse, quando chega no 12 e no 13, ele tem que dizer, opa, espera aí,
Eu vou ler de novo, porque parece que não tem nada a ver com o que eu estou pensando. Parece que não é isso aqui. Isso porque o próprio Cristo, que está discursando aqui, redefine o significado de fruto. Quando ele desloca o fruto do campo da produção e passa o fruto para o campo do amor. Não é o que se produz em si, mas o que a produção significa em si. Ele diz: o meu mandamento é esse, que vocês se amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Esse é o mandamento. Esse é o fruto. É para isso que o ramo está colado na videira. Para amar. O fruto é o amor. E ele diz: e ninguém tem maior amor do que esse. Ou seja, ninguém pode dar um fruto maior do que esse. Ele diz: o ponto alto de alguém que frutifica, o máximo, o fruto mais doce, mais bonito, mais convidativo, mais saboroso é qual? Morrer pelos amigos. O máximo que você chega no fruto para ser desejado em Cristo é entregar-se por outro. Então quer dizer, cadê resultado aqui? Cadê visibilidade, produtividade, utilitarismo? Não. Porque o máximo que eu produzo no fruto, que é amor, é me anular para que outros se sobressaiam. Olha só, Jesus diz: alguém aqui acha que pode dar mais fruto do que eu, que sou a própria árvore, a própria videira? Nós diríamos: é óbvio que não, Senhor. Ele diz então: o ápice do fruto que eu dou é morrer por vocês. Ceia. Esse é o ponto alto do resultado. Me anulei por amor a pecadores que não mereciam nada de Deus. Então Jesus aqui estabelece um critério que é radicalmente distinto do que a gente imagina no texto se olharmos com os olhos da nossa cultura. O fruto que glorifica o Pai não nasce da eficiência do ramo, mas da comunhão que o ramo tem com a videira. Não nasce do tamanho da eficiência desse ramo, da eficiência dele, mas da comunhão que ele mantém. Não nasce da visibilidade do ramo, é o ramo mais comprido, é o ramo melhor, é o que tem mais folha, ou seja, o que for. Mas nasce da profundidade dele, enquanto preso à videira que é Cristo. Não nasce do fazer religioso, repetitivo, sagrado, que ele pode realizar, mas de uma vida moldada pelo amor que se doa, que se entrega, que produz para outro, que não produz para si mesmo. Jesus diz que é isso que glorifica o Pai. Esse é o fruto. Então o discurso não gira em torno do quanto fazemos para Deus, mas gira em torno de quem nos tornamos para Deus. O texto não gira em torno do quanto produzimos, mas o texto gira em torno de quem nos tornamos. Ramos que produzem o fruto conforme a natureza da árvore, que é Cristo, que produzem amor porque Deus é amor. Entende? Você nunca vai colher uma maçã num espinheiro. Nunca. Você nunca vai colher uma laranja numa figueira brava. Você quer laranja, você tem que ir num pé de laranja. Você quer maçã, você tem que ir numa macieira. Você quer amor, você tem que ir num discípulo de Cristo, que está preso a Ele, porque Ele dá fruto conforme a natureza da árvore. E se a natureza da árvore é amor, Ele produz amor. Então Jesus desloca a conversa da performance para a permanência.
Ele tira a conversa do crente performático que acha que fruto é o que ele produz para permanência. Quem produz, produz porque está nele. Permanece bem. Jesus desloca a conversa da atividade para o caráter. Porque tem gente que acha que serve a Deus só porque ele é neurótico, frenético. Hã? Ah, não, eu vou para a igreja 8 da manhã e saio 11 da noite porque eu não tenho vida. Eu decidi me entregar corpo e alma para Deus. Eu vou em encontro, pós-encontro, com encontro, sem encontro, eu faço encontro. Se não tiver encontro, eu invento encontro. Eu dou um jeito. Eu tenho um grupo pequeno que reúne na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Mas só pode ter um dia da semana seu grupo pequeno. Então eu vou em outros grupos pequenos onde eu não sou nem convidado. Porque para mim isso é servir ao Senhor. Atividade. E não é. Jesus está falando aqui de caráter, não de atividade. Jesus desloca a conversa do resultado exterior do que os outros podem olhar para uma transformação interior daquilo que ninguém sabe, mas que Deus sabe e muda. Não é o que a gente apresenta para os outros exteriormente, mas é o que flui de dentro que os outros enxergam e que às vezes nem nós mesmos sabemos. Eu gosto muito daquele texto onde Jesus diz que lá no último dia chegaria um grupo para ele, 2 grupos, mas eu quero falar só de um. E diz assim: "Vinde benditos, entre no reino que está proposto para vocês, antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me vestiste." E essas pessoas olham: "Senhor, quando foi que teve fome e nós lhes demos de comer? Quando foi que teve sede e a gente matou sua sede? E quando foi que teve frio e se vestimos a ti? Nunca fizemos isso?" Essas pessoas vão perguntar. Ele diz: "A cada vez que fizeram por um desses pequeninos, fizeram a mim." Esse texto esclarece o seguinte: que toda a prática feita no evangelho é feita sem exposição daquilo que está sendo feito, e depois que feito, você diz: "Eu nem percebi que fiz." Se torna tão natural viver o amor de Deus, que uma pessoa chega para te dar 1 hora de gratidão, de discurso de gratidão, de lágrimas, e dizer: "Você me socorreu, você me salvou", e você diz: "Quando fiz isso? Eu não me lembro de ter feito com essa intenção, porque eu só fiz o que eu faço." Entende? Vocês lembram de um jogador italiano chamado Balotelli? Ele é um cara controverso, mas ele disse uma vez uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fazia um gol e não comemorava gol. Quando ele fazia o gol, ele virava as costas e andando do meio campo. E um dia perguntaram por que ele não comemora. Ele disse: "Você já viu um entregador de pizza soltar foguete e pular na tua frente quando entrega uma pizza?" A resposta foi não. Ele disse: "Então, eu só faço o que eu faço o gol." Ele só entrega pizza. Não tem motivo de comemorar quando você realiza uma coisa que você é obrigado a realizar. Ele gosta de causar, eu sei. Se você for estudar a história dele, biografia, ele gosta dessas coisas. Mas tem um fim de verdade, principalmente para nós cristãos. Quando a gente faz, faz por naturalidade. Não espera foguete nem aplauso. Vocês não desconfiam de pessoas que ajudam pessoas na rua e fazem vídeo do Instagram delas mesmas ajudando pessoas? Quer dizer, o benefício foi dado. Aquela pessoa, se precisava daquilo e aquilo é real, se ele não vai tomar aquele dinheiro no final, diz: "Olha, é só para gravar, devolve aqui." A pessoa foi ajudada, beleza, isso a gente não discute, amém. Mas todo o processo, no ponto de vista interior, na minha opinião, está perdido. Né? É a mesma coisa quem se filma chorando, orando. Ele começa a orar, começa a chorar e liga o celular. Eu digo: "Meu amigo, como é que funciona?" Gente que chora diante de câmera, para mim é ator, né? Da Globo, da Record. Não faz nenhum sentido. Então, não é o que apresenta, é quem se é. Por isso que esse texto que eu citei, quando Jesus conversa com os discípulos e cita essas pessoas, são pessoas que não faziam ideia do que estavam fazendo quando faziam, apenas faziam porque aquilo se tornou para elas natural. Como é para o ramo de uma videira produzir fruto uva. Como é para o cristão em Cristo amar. Ou como deve ser. Por isso, o que emerge desse texto aqui, naturalmente, é um tema simples.
O fruto como expressão do amor que se doa. É disso que Jesus fala, entre outras coisas, em João 15. O fruto como expressão do amor que se doa. Primeiro, esse fruto nasce da permanência no amor. Verso 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Olha só, antes de Jesus falar sobre o amor sacrificial, ele vai estabelecer um fundamento essencial. Permaneçam no meu amor. Então, antes dele discursar aqui para os discípulos, ele falar sobre esse amor que se sacrifica, ele vai dizer, para isso acontecer, eu tenho que estabelecer o fundamento do que eu quero dizer, a base. E a base é, permaneçam no meu amor. Só depois dessa convocação à permanência, ele vai dizer, amem. Esse é o meu mandamento. Primeiro ele diz, permaneçam. Depois ele diz, amem uns aos outros, como eu vos amei. Então, a ordem de Jesus para permanecer aqui, ela é decisiva. Assim como um ramo não pode estar ou não estar na videira, nós também. Porque o próprio texto diz que o que não dá fruto, o próprio agricultor, que é o Pai, corta e joga no fogo. Então, a permanência é crucial. Sabe qual é a árvore que, quando desconectada do tronco, pode ser conectada de novo? É só a de Natal. Aquela que você monta e já está para desmontar. Aí você arranca os galhos, guarda e guarda os frutos, que são as bolinhas, né? Para lá, dia 20 de dezembro desse ano, você montar de novo. Essa é a única que fica igual. Por quê? Porque ela é artificial. Nenhuma outra que seja natural e real tem esse poder de ser guardado para depois ser montado e ficar igual. Não tem como. Portanto, para nós, como ramos, permanecer em Cristo é crucial. Crucial. Permanecer. E o que é esse permanecer em Cristo? É a nossa relação com Cristo. Então, o amor cristão não é um esforço moral autônomo. Um esforço moral que a gente faz automaticamente. Ou de maneira autônoma, ou seja, nasce em mim. Mas é uma manifestação de uma relação viva com o outro, que é Cristo. Isso é amor. O fruto, segundo o próprio Cristo aqui, não é produzido pelo ativismo espiritual ou eclesiástico, pelo ativismo moral apenas. Mas esse fruto é gerado pela permanência. A gente não produz o fruto porque a gente é ativo. A gente produz o fruto porque a gente permanece em Cristo. Permanecer no amor do Filho é o que então, pastor? É submeter continuamente a forma como ele ama. É adquirir a natureza da árvore em si para produzir o fruto que a árvore exige como manifestação da sua natureza. O que isso quer dizer? Se o galho de uma macieira está preso na macieira e vai produzir maçã porque a natureza daquela árvore é uma macieira, assim é nós em Cristo. Se o fruto é amor e Deus é amor, estar em Cristo é produzir amor. Esse é o ponto. E não nasce do ramo por si. Ele apenas reflete o que a árvore é. Ele apenas dá o resultado conforme a natureza da planta, da árvore. Por isso, amor, amar, segundo Jesus, é se submeter à forma como ele ama, como ele é. E veja, esse amor em Cristo, ele não é nem neutro e nem confortável. Ele não é um lugar para a gente sentar e se sentir bem, confortável.
mas também não é neutro. Ele nos atinge, ele mexe com a gente. E os dois processos que a gente sofre, adquirindo a natureza da árvore que é Cristo, é nos deixar ferir e nos deixar curar. São dois processos antagônicos que acontecem com a gente. E por que esse amor nos confronta? Por que ele nos fere? Porque ele vai ferir o nosso egoísmo. O amor de Deus serve para nos ferir. Ferir o nosso egoísmo que está sempre disfarçado de autopreservação. Todo egoísta diz, eu preciso cuidar de mim mesmo. Preciso de um tempo para mim. Né? Essa é a fala principal do egoísta. Ele diz assim, não, eu não posso ficar pensando nos outros, eu tenho que pensar em mim, porque eu preciso cuidar de mim. Se eu não estiver bem, ninguém ao meu redor estará bem. E aí a pergunta é, quanto que pensar só em si é estar bem? Quando que pensar só em si é cuidar de si? A Escritura nos ensina isso. Esse amor fere o nosso orgulho, que geralmente a gente chama de zelo. Não, é que eu gosto das coisas certas. Gosto zeloso, né? Inflexível, legalista. Aí a gente chama de zelo, mas na verdade é só orgulho. Fere a nossa tendência de amar só quando a gente é correspondido. A gente chama de amor, mas a gente pratica algumas coisas só para ver se tem um resultado em troca. A gente ama visando o benefício contrário. Só ama se, só ama quando e só ama por quê. Só ama se amado, só ama quando é amado e só ama porque é amado. Esse amor fere a nossa inclinação de usar pessoas para chegarmos nos nossos fins. Você deve conhecer gente assim, né? Que quando ela tem um objetivo, todas as outras costas viram escada. Ela quer chegar num lugar e ela diz: se eu tiver relação com esse, amizade com aquele, talvez eu consiga. Ah? Nós temos essa inclinação de usar as pessoas para atingir os nossos objetivos. Ficar perto de pessoas para ver se a gente alcança o que a gente quer. Mas o amor fere a nação. Mas o mesmo amor que fere, nessas questões que eu citei, também cura. Por que esse amor nos cura? Esse amor nos cura da necessidade de ficar provando nosso valor o tempo inteiro. Quando você entende o amor de Deus e vive o amor de Deus, a opinião dos outros, por mais que elas te ajudem às vezes, elas não são o final. Você não precisa ficar se provando o tempo inteiro para alguém. Você não precisa o tempo todo ficar provando que você sabe, ficar provando que você tem, ficar provando que você pode. Você não precisa fazer isso. Você sabe quem é. Você é realizado em Cristo. Você é liberto dessa necessidade de ficar se provando. Um dia eu fiz um comentário na rede social, não me lembro sobre que tema era agora, e dei minha opinião. E aí um amigo escreveu assim: esperava mais de você. Esperava mais de você. Eu falei, não entendi. Ele falou, não, você é um camarada muito inteligente. Eu esperava mais, que você escrevesse coisas mais inteligentes. Eu falei, eu nunca te prometi nada. Foi você que criou a expectativa. Eu sou só o Sando. Eu não sou o Mahatma Gandhi. E nem quero ser. Entende? As pessoas que ficam tentando provar o valor, ficam o tempo todo querendo achar que todo mundo é igual. E o amor de Deus tira a gente disso. Você não precisa ser o melhor aluno da sua faculdade. Você só precisa ser alguém em Cristo. Ah, mas a nota do outro é bem maior e tal. Não tem problema. A média é qual? 7. Passou de 7.
Você passou. Aí diz: mas o que tira 10 o tempo inteiro, tá, beleza, que bom se fosse assim. Mas sabe quando isso vira uma neurose? Eu já falei disso aqui, né. Quando eu estudava, eu nunca fui bom de escola. E a pessoa chegava triste e dizia: "Puxa vida, tirei 9,8", e eu com 5 lá no meu boletim para explicar para o meu pai, para minha mãe, e eu dizia para a pessoa, dizia: "Miserável, some da minha frente. Some com a reclamação de 9,5, enquanto eu vou ter que dar um discurso e tentar explicar o porquê que eu não tirei 7". Ficar se provando. E eu estou falando de coisas básicas, tem coisa muito pior que as pessoas ficam tentando se provar. O amor de Deus nos cura disso. O amor de Deus nos insere em um convívio onde a graça é permanente. Quando você entende o amor de Deus, você é inserido numa comunidade aonde o que baseia tudo é o favor de Deus. Por isso nós somos curados. O amor de Deus restaura a nossa filiação. A todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados de filhos. Olha só, filho de Deus. Muito mais do que empregáveis de Deus, que tem que ficar trabalhando igual um maluco para a igreja e para um pastor. Hã? Pensou se eu fizesse isso aqui? Impor a vocês trabalhar para mim, e aí colocar aqui o que implantam por aí, que é paternidade. Vocês têm que respeitar o princípio da paternidade. Daí vocês começaram a me chamar de pai. Tem lugar que faz isso, gente. Tem lugar que esse é o padrão. O amor de Deus nos cura, a gente entende que é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. E o pastor é só o irmão mais velho. Sabe o irmão mais velho que a mãe vai trabalhar e deixa você com ele? Ele é só o irmão mais velho, é isso que eu sou de vocês. O irmão mais velho, mas continua o filho igual. Do mesmo jeito, o amor de Deus nos cura e nos capacita a amar sem negócio. Olha que liberdade. Amar a Deus sem precisar ficar negociando com Deus. Né? Você dizer para Deus: eu vou fazer isso aqui, mas lá na frente a gente é liberde disso, a gente ama por amar. A gente ama não pelo que pode receber, a gente ama pelo que já tem. A gente não canta a música do Fernandinho, né? O melhor de Deus ainda está por vir. A gente olha para a Escritura e diz: o amor de Deus já veio, o melhor já veio, morreu e ressuscitou. Eu tenho o que Deus tinha de melhor a oferecer. O Filho. Aí você já não faz negócio com Deus. Você vive para Deus. Então, o fruto não é algo que fazemos para Deus, mas é algo que Deus faz em nós quando permanecemos em Cristo. Não é o que a gente produz para Deus, é algo que Deus produz em nós. Quando a gente permanece. É a transformação interna que inevitavelmente se manifesta de maneira externa. É inevitável. A natureza do ramo é conforme a natureza da árvore. É o que é interno que faz a diferença na hora de se manifestar como externo. Não é como produto de força própria, porque o próprio texto diz, Jesus diz em João 15, sem mim nada podeis fazer, assim como um ramo não produz fruto de si mesmo, assim vocês não podem produzir nada se não estiverem em mim. É isso que ele diz. O fruto é a evidência de uma conexão verdadeira em Cristo. Então, o fruto como expressão do amor que se doa, primeiro, é um fruto que nasce da permanência nesse amor. Segundo, é o fruto que é a disposição de doar-se como Cristo se doou. É a disposição de doar-se como Cristo se doou. Verso 12 e 13 que eu li, eu vou repetir. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Doação.
É a disposição e a possibilidade de se doar que nem Cristo doou. Veja, Jesus não diz: sejam bem-sucedidos por estarem em mim. A prova de que vocês estão em mim é que vocês serão bem-sucedidos. Não é isso que ele diz. Ele também não diz: produzam muitos resultados visíveis. Não. Não é isso que ele diz. O que ele manda no Sermão do Monte que a igreja seja? Luz e sal. Qual é o resultado do sal? Dá sabor. Depois que você colocou o sal na comida, você consegue tirar ele? Não. E por quê? Porque você não o vê mais. O resultado está ali, mas ele não aparece. Ele diz para a gente ser luz. A luz ilumina, mas ninguém pega a luz. Você vê o resultado da luz, mas você não a vê no sentido concreto. Entende? É isso que ele está dizendo. Os resultados visíveis não são produzidos por nós. O que ele diz? Amem como eu vos amei. Amem como eu vos amei. Então a medida do fruto não é quantas pessoas você consegue atrair para cá. Quantas pessoas você consegue impressionar com o teu cristianismo. Ou quantas pessoas você consegue convencer com o teu cristianismo. Mas a medida do fruto é o quanto você se torna semelhante a Cristo no seu modo de amar. O quanto você se parece com Jesus na hora de amar, que é o fruto. E ele define esse amor com palavras inequívocas aqui. Ele diz: o máximo desse fruto é dar a vida pelos seus amigos. Esse é o máximo. Dar a vida por alguém. Esse é quem ama. Aí vão chamar ele de tolo, de trouxa e de bobo. E Jesus não. Ele chegou no ponto mais alto do que ele poderia produzir em mim. Doce. E veja, essa entrega aqui não se limita ao martírio físico. Só ama quem morre pelo outro, embora inclua o martírio. Eu disse aqui já uma vez, está registrado no YouTube da Arei, quando o Charlie Kirk tomou aquele tiro, né? Nem todos aqui vão precisar morrer um mártir, mas todos aqui devem viver sem negar essa possibilidade. Pode ser que o amor que você tenha por alguém lhe cobre a sua existência, a sua vida. Pode ser que isso aconteça. Inclui. Mas não se limita. Então quem ama é só quem morre por outro? Não. Vai se expressando em pequenas mortes diárias que o amor exige de nós. Por exemplo, abrir mão de estar certo em favor da paz. Isso é morrer. Às vezes você tem a razão, mas a sua razão causa conflito. E abrir mão é difícil, mas quem é do Evangelho pensa: quer saber? Deixa que vá. Eu prefiro ter paz. Eu estou com a razão, mas eu prefiro ter paz. Como eu disse, vão chamar você do quê? De bobo. Abrir mão dos seus direitos. Os adjetivos serão os piores possíveis se você é uma pessoa assim. Mas só você sabe como lá dentro você se sente realizado. Quando você olha para uma situação e diz: eu não preciso disso porque eu tenho Cristo. Eu tenho tudo que eu preciso em Cristo. Eu estou perdendo, você não nega. Você não tenta se convencer de que não está perdendo. Você diz: perder é melhor. Abrir mão é melhor. Né? Só que, por que isso é um problema para nós? Porque a gente ama ter razão. Não é? A gente ama ter razão. Talvez a frase preferida nossa seja qual? Eu não disse? Eu não falei? Eu não avisei? A gente ama ser assim. Agora experimenta o contrário em Cristo. Abra mão
Deixe ir. Prefira paz do que razão. Outra coisa que o amor mata em nós, o desejo de vingança, de retaliação. Como um colérico, né? Alguém que guarda a informação por anos para no dia certo usar aquilo contra o outro. Retalhar, vingar-se. O amor arranca isso de nós. O amor tira de nós o desejo de retalharmos quando somos feridos. O amor tira de nós o desejo de ter tempo só para nós, energia só para nós, conforto só para nós. Pelo contrário, nos faz sacrificar tempo por outro, energia por outro, conforto por outro, para que o outro se sinta bem. Abrir mão de coisas para que o todo seja beneficiado. Abrir mão de conforto, de tempo, de energia. O amor mata em nós o desejo de se afastar quando ficar perto causa em nós desgosto. Não é assim? Acontece alguma coisa, você é o primeiro a assumir, eu sou o primeiro a assumir e deixa os outros na mão. Então, o amor mata isso em nós. Vai me desgastar. Não é um problema realmente meu, mas eu vou ficar perto. Eu vou socorrer, eu vou ajudar. Isso é o amor matando em nós o desejo de autopreservação pecaminoso. Amar quando custa, quando dói, quando não tem retorno. O amor de Deus mata isso em nós. O desejo de não participar porque custa, porque dói e porque não vamos ganhar nada em troca. Alguém dirá, mas você está indo fazer isso por ele, por quê? Você não vai receber nada e vai te custar e vai te machucar e você diz, não há problema. Eu vou. Percebe como são mortes diárias? Dar a vida por alguém é o máximo, mas matar a si mesmo também é benefício do amor. Entender isso. Se permitir ser ferido sem devolver na mesma moeda. Permitir-se ser machucado pelo outro. Para que o outro compreenda, para que o outro cresça. Gente, isso tudo aqui é obra do amor em Deus. Parece que eu estou falando aqui, é tudo loucura. É o primeiro culto de 2026, você está dizendo, pastor, eu esperava vir aqui e ouvir outra coisa do Senhor. Mas olha o que você está pedindo por um ano inteiro. E eu digo, não estou pedindo nada. Quem está dizendo é Cristo. Só tem relação com Ele quem vive assim. Quem vive do modo contrário é o que eu li no começo. Anda em trevas. Não conhece a luz. É o que o texto diz para nós. E esse é o fruto que glorifica o Pai. Uma vida que se move em direção do outro. Que se doa. Com um sacrifício consciente, porque na maioria das vezes você vai fazer isso sabendo que você não vai ter nenhum obrigado, nenhum até logo, nenhum adeus. Sabendo disso. Porque foi exatamente o que Cristo fez quando se moveu em nossa direção, não foi? Ou ele morreu por gente boa? Claro que não. Faça uma retrospectiva da sua vida e veja por quem ele morreu. Quem você é hoje é o resultado da fé no que ele fez, mas ele fez não por quem você é hoje. Ele fez por quem? Por quem você era ontem e quem você era ontem. Eu não sei você, mas eu não gosto de lembrar. Eu não gosto de lembrar. Faz parte da minha história, mas eu não gosto que isso seja lembrado. Porque quem éramos ontem era uma afronta à santidade de Deus. Uma afronta. Então, doar-se é imitar o que ele fez por nós. O amor que não custa nada não reflete a cruz. O amor que não se doa não reflete o sacrifício da cruz. É só uma autopreservação fantasiada de bom convívio. De bom convívio. Mas não tem nada a ver
com o que Cristo exige como manifestação de amor e de fruto. O amor que custa é o amor que se entrega e que revela que a seiva da videira flui pelo ramo. Se a seiva de uma árvore é a vida nela, o amor é a vida da árvore em nós, como ramos. A natureza dessa árvore é o amor. E se você está dando outro fruto que não seja amor, você está preso em outra árvore, mas não na videira verdadeira. Você está conectado no espinheiro, achando que está produzindo fruto, mas só está produzindo espinho. E cada vez que alguém chega perto para encostar, fura o dedo e se afasta. Porque quem está longe disso é como uma garrafa quebrada. Não serve para nada, a não ser para cortar a mão do lixeiro e do coletor de lixo. Não é isso que nós somos chamados para ser. Para afastar as pessoas porque temos espinhos. Um porco-espinho é um animal pequenininho, mas nem leão enfrenta. Já viram vídeos de cachorros que tentam atacar um porco-espinho, como eles ficam? Tem gente que é aquele porco-espinho. Não é para isso que a gente foi chamada. A gente foi chamado para dar fruto. Para dar fruto. Para encerrar, o fruto que o Pai espera, então, nesse texto, não é um relatório bem apresentado, mas uma consciência profundamente transformada. Os ramos que dão fruto não são os mais ocupados da árvore, mas os mais moldados na árvore. Os mais moldados no amor de Cristo. Maturidade espiritual à luz de João 15 não é saber mais, não é fazer mais, não é aparecer mais, mas é amar melhor. Amar melhor. Amar com mais profundidade. Amar como Jesus amou. Então, o fruto não é simplesmente trazer pessoas para perto, mas é tornar-se alguém que ama de tal maneira que atrai sem manipular, restaura sem dominar e testemunha sem se autopromover. Esse é o papel do ramo. Quer trazer alguém para cá para conviver com a gente? Não o manipule. Não diga que esse aqui é o único lugar que existe com a verdade. Não manipule. Atraia em amor. Quer com o seu amor em Cristo restaurar alguém? Não domine. Não domine essa pessoa. Restaure com amor. Porque se você tentar restaurá-lo com domínio, para você parar de encher o saco, ele vai fazer o que você diz, mas lá por dentro ele não tem vontade nenhuma, e na primeira chance ele vai desmanchar tudo e vai embora. Quer testemunhar para alguém o amor de Cristo em você? Faça isso sem se autopromover. Eu não sei vocês, mas aquele período da igreja com DVDs e fitas VHS de testemunho me dava náusea. Né? Quantas vezes eu ouvi, pastor, se você quiser, me traz um dia, eu tenho um testemunho forte para contar, a pessoa se converte quando eu conto o meu testemunho. Aí eu vou trazer os DVDs para vender, porque eu tomei 7 tiros e não morri. Eu digo, miserável do cara que atirou. Não tem mira nem para nada, sujeito. Aí eu tomei 7 tiros e não morri, daí as pessoas se convertem quando eu conto isso. Eu digo, olha, rapaz, pessoas não se convertem quando você conta isso. Pessoas se emocionam, acham incrível, e no máximo frequentam aquele lugar porque acham que podem também tomar 7 tiros e não morrer. O único testemunho que converte alguém é esse aqui, da cruz. Alguém que morre e ressuscita por si mesmo, por amor, e não quer criminoso. Esses testemunhos enganam, iludem, na maioria é mentira. A maioria esmagadora é conversa fiada, nunca aconteceu. Puras mentiras.
E quem teve uma vida muito ruim e veio pela fé por causa de um milagre que lhe aconteceu, nunca vai contar esse milagre como passaporte para entrar na fé. Ele vai contar o que Cristo fez a partir da fé. O testemunho dele é outro, é o de Cristo e não o próprio. Nunca esqueço do meu amigo Ribeiro Francisco Victorino, o angolano, que estudou comigo. Foi a Curitiba e um pastor caiu na bobeira de chamá-lo e dizer assim: Ribeiro, hoje à noite você conta para nós umas histórias aí da África, de como é a vida na África, como foi sua infância. O pastor disse isso achando que ele ia contar aquelas histórias tristes e todo mundo ia se comover e talvez confertar. E o Ribeiro olhou para o pastor e falou: pastor, você quer ouvir as minhas histórias? Me convide para almoçar. Eu vou ter o prazer de sentar na sua mesa e contar quantas você quiser. Quando eu subo num púlpito, a única história que sobra é de Cristo. É só essa que eu conto. Eu não tenho outras histórias para contar. Esse é o Evangelho. Testemunho sem autopromoção. Não é pelo êxito visível, mas pelo caráter moldado por esse amor de Cristo em nós. Você percebe que então o vulto é o amor que assume a forma de uma cruz? O que a gente produz assume forma de sacrifício, de cruz. Segundo o texto de João 15, o fruto que glorifica o Pai não é quantidade, mas é qualidade. Não é desempenho, mas é transformação. Não é resultado imediato, mas relacionamento profundo com a árvore, com a videira. Frutificar é deixar-se moldar pelo amor de Cristo, de tal maneira que a própria vida se torna uma oferta para os outros. Isso é frutificar. Uma vida que ama, se doa, suporta, se entrega, cura, reconcilia. Isso é dar fruto no reino de Deus. Doar-se e permanecer no amor. Fora disso é só performance. Fora disso é só se filmar enquanto chora com uma música triste no fundo, dizendo como eu estou orando e sentindo a presença de Deus. Fora disso é se filmar enquanto dá 10 mil reais, 1.000 reais, 100 reais, R$ 1 para alguém e filma. Fora disso é performance, é querer aparecer. Fora disso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com nada disso. Fora disso é a gente querendo se expor para os outros, querendo que os outros enxerguem uma luz que supostamente a gente produz por si mesmo, quando, na verdade, se produzimos luz, somos só reflexo da luz que é Cristo. Quer se parecer com Cristo? Ame. É isso que ele mesmo está dizendo em João 15. E sabe aonde o fruto amadurece? Na cruz. A cruz é a árvore onde o fruto amadurece. Quem está conectado a Cristo e ao sacrifício dele, dá fruto doce, fruto bom. Comprei uma melancia esses dias e acho que Deus, quando fez ela, fez para mim, porque ele colocou muito açúcar. Eu falei, como pode? Que coisa boa comer isso aqui. Gelada ainda. Meu Deus, enche a boca d'água no caldo desse. Não sei se você gosta de melancia, eu gosto demais. E aquela estava boa. Aquela estava boa. A cruz é onde o fruto fica maduro. Os outros te experimentam quando você reflete o amor de Cristo pregado nele e dizem: que fruto doce, que companhia, que prazer. Aí você não é nem mais nem menos de quem você é em Cristo. Na hora de ser verdadeiro, você é verdadeiro em amor. Na hora de amar, você ama com amor de verdade. Você sabe a hora de se manifestar. Você sabe a hora de abrir a caixa de ferramenta. Você sabe a hora de dar um carrinho na canela. Mas é com amor. Não é igual o Felipe Melo. É com amor. Você sabe a hora de acolher. Você sabe a hora de se calar e não falar, apenas de ouvir. Você sabe a hora que você tem que falar. Porque naquela hora o que ela precisa é chorar e sofrer. Aí você não joga
com essa expressão na cara dela os erros. Você aponta apenas e diz: olha, tá vendo aqui? Isso aqui tinha que ter sido de um outro jeito. Você plantou espinho querendo colher uva. Não dá. A natureza do fruto é outra. E aí você aponta para a árvore, para Cristo. O ramo não aponta para si mesmo. O ramo aponta para a árvore. Olha só, gente. Isso é o Evangelho. Isso é Cristo. É somente quem permanece nesse amor que pode produzir esse amor. É só quem não se afasta que pode produzir. Porque no reino de Deus, o maior fruto não é aquilo que a gente faz por Cristo, mas é aquilo que Cristo fez em nós. É isso que é fruto. Aquilo que Cristo realiza em nós quando aprendemos a amar como Ele é. 2026 é um ano para você produzir muito, mas tem que ser nos termos da árvore. Tem que ser nesses termos. Vamos parar, gente, de querer produzir alguma coisa boa, desconectar da árvore e nos conectando numa outra árvore ruim, que não tem nada a ver com a do Evangelho. A gente não precisa dar resultado para ninguém aqui. Já disse isso inúmeras vezes. Nós não vamos ser crente até Jesus voltar ou até a gente morrer? Então nós temos tempo. A gente não precisa ter número, a gente não precisa fazer batismos com números expressivos e com carreatas, com gente vestida de branco. A gente só precisa amar, fazer o que Cristo mandou, parecer-se com a natureza da árvore diariamente, e diariamente deixar as pessoas se aproximarem, curar, deixar-se ser curado e se sacrificar como Cristo sacrificou. Entender que o máximo do fruto é dar a vida por alguém. Esse é o ponto alto de dar fruto. Hã? Tantas analogias dá pra gente fazer. Já pensou se eu pegasse a melancia que eu falei, cortasse um pedaço, comesse ela tão doce e dissesse: "Não, esse aqui eu não vou comer, esse aqui eu vou guardar", e colocasse na minha estante? Fazer um altar para essa melancia, que ela é muito boa. A melancia só é boa porque eu comi ela inteira. Eu só não como a casca porque não dá. Assim é quem produz fruto no evangelho, não é para ser moldurado, é para ser gasto. É para ser gasto que você dá fruto. Hã? Todos nós aqui somos como véu. Enquanto iluminamos a vida dos outros, vamos derretendo. Todo discípulo de Cristo ama ela. Enquanto produz luz para quem está perto, vai se desmanchando e vai sumindo. E talvez pouca gente vá no seu velório. Não sei se você vai morrer sozinho e vai ter que enterrar todo mundo e ficar só você por último. Para você mesmo, talvez ter que fechar a tampa do seu caixão. Se assim for, você vai ser recebido no céu do mesmo jeito do Billy Graham, do mesmo jeito de outros. Porque em Cristo não é como se morre, em Cristo é como se vive. Ah, às vezes o sujeito morre num desastre que não tem como enterrar com o caixão aberto. Alguém diz: olha quanto pecado. Deus cobrou no final. Não. Deus não se importa do jeito que a gente morre. Com 200 anos, com falência múltipla dos órgãos, dormindo, sem dor nenhuma, ou esmagado por um avião que cai na tua cabeça. Não importa, importa é como se vive para Deus. Esse é o ponto do Evangelho. O ramo só tem valor estando preso na árvore. Fora dela, só serve para ser queimado e jogado no fogo. E serve para produzir. E produzir fruto para si mesmo. Alguém já viu uma árvore comer do próprio fruto? Nunca. A árvore produz para que os outros comam. Tudo que você produz não é para você. Tudo que você produz em Cristo é para outro experimentar. Nada de você fazer um altar daquilo. Vou fazer um altar dessa minha boa ação. Eu vou registrar essa minha boa ação e guardarei ela num vídeo eterno para mostrar para os meus bisnetos. Tu terá muita sorte se o seu bisneto for crente.
Muita sorte do jeito que o mundo está indo. Vai depender do testemunho que você deixar para o teu filho, do filho para o neto, e daí você vai ter que contar com esse neto para o bisneto. E olha lá. Não é? Meu avô deu a vida no Paraguai fundando a Igreja Assembleia de Deus. Meu pai não foi a unha do mindinho do pé do meu avô. Muito pelo contrário. Meu avô não tinha garantia nenhuma, como nenhum de nós tem. Por isso a gente faz o que tem que fazer. E faz porque ele fez por nós primeiro.